Você que adora animais, eu aposto que já pensou em prestar vestibular para medicina veterinária. Bom, eu já pensei. Mas essa é uma ideia bastante comum, né? Para quem gosta de bicho, para quem tem lá o seu gatinho, o seu cachorro em casa e acha que é isso que quer fazer pro resto da vida. Mas a gente tem que pensar que seguir a carreira na medicina veterinária vai muito além do que uma paixão por animais. Envolve um compromisso muito sério com a vida médica, com a saúde pública. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. A medicina veterinária vem crescendo em todo o país. Alguns fatores contribuem para isso. A importância do agronegócio, o mercado pet em expansão e até a preocupação cada vez maior da população com a saúde e o bem-estar animal. E para bater esse papo comigo, a gente não poderia deixar de convidar hoje o nosso querido professor Lica, que está aqui com a gente. E o professor Lica é o professor de biologia daqui do curso Positivo, que todo mundo conhece, mas que depois de muitos anos decidiu realizar um sonho antigo e hoje ele está cursando medicina veterinária, está quase se formando, né, Lica? E aí ele está aqui junto com a gente para conversar um pouquinho mais sobre essa profissão. E para compartilhar também com a gente essas experiências da profissão, nós convidamos a médica veterinária Réa Cassuli. A Réa, gente, tem residência em clínica médica de pequenos animais, é especializada em endocrinologia de pequenos animais e é professora universitária. Seja bem-vinda, Réa, aqui com a gente. Muito obrigada. E aqui também está o Diogo, que é médico veterinário, pós-graduado na área de anestesiologia, pós-graduado em clínica médica e cirurgia de pequenos animais e em emergência e terapia intensiva. O Diogo também é mestre em clínica cirúrgica e hoje é o atual coordenador do curso de medicina veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná. Que currículo de vocês, hein? Bom, gente, sejam bem-vindos aqui a esse nosso bate-papo, né? É muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, porque a gente tem, assim como eu passei, que eu disse essa dúvida, será que eu vou fazer medicina veterinária? A gente tem muitos alunos que têm essa dúvida, porque não sabem o que querem, que gostam de bicho, porque imaginam que a medicina veterinária vai ser essa vida legal sempre com o pet, né? E também a gente tem muitos alunos que já estão inscritos, né? Logo a gente vai ter o vestibular da Universidade Federal e é sempre importante trazer informações, né? E para começar esse bate-papo, Lica, conta pra gente essa história, assim, o que esse clique, assim, depois de tanto tempo, decidir ter essa jornada, continua dando aula no Positivo, fazendo uma universidade, como que é essa experiência? Olha, eu estou fazendo 25 anos de Positivo agora, né, 40 anos de magistério, né, esse ano aqui é bem emblemático para mim, né, porque eu vou me formar em veterinária, 25 anos de Positivo, 40 de magistério, tudo num ano só, né. E chegou um momento que na minha casa chegou uma cachorrinha, você conhece, né? Conheço, todo mundo aqui conhece a Kate, ela vive aqui no curso, sabia? Ela vem aqui, ela junta as patinhas, abençoa, e os alunos pedem, né? Pedem. E quando a Kate chegou em casa, eu a princípio não queria, minha esposa levou, né, a Rosalie, e a gente se apega, né, vocês sabem como é que é, a gente se apega e se apega muito, né, e depois que a gente cria aquele amor, quando você vê um cachorro passando necessidades na rua, você está vendo o teu cachorro ali. Uhum. E eu comecei a resgatar muitos cachorros, né, a ajudar esses abrigos, essas coisas, eu falei, não. Eu sempre pensei em fazer medicina veterinária, né, depois de formado. E depois que eu estava trabalhando, eu falei, não vou fazer, mas sabe como aquela coisa, né, vai levando. Eu falei, poxa, se eu tivesse, né. E daí eu falei, não, eu vou fazer medicina veterinária que eu vou poder ajudar mais. Né. Aí entrei no curso de medicina veterinária, né, da Universidade Tuiuti. Encontrei ex-alunos, né, a professora Réa foi minha ex-aluna aqui, né, e com muito orgulho. Depois encontrei outros, né, a professora Mariana Zambujo, Zé Carlos, né, Ana Aust, que foram meus ex-alunos e assim com muito orgulho, sabe, de ter aulas com eles, foi uma coisa muito bacana, né. Eu não pude fazer o que muitos alunos, né, na faculdade, não podia colar na prova, não podia dormir na prova. Essa é a dificuldade, né? Você podia se vingar, né?
Olha! Fica chato, né? Mas assim eu fui pegando amor pela faculdade, me dei muito bem com os meus colegas, apesar de serem mais novos que eu, né? E o aprendizado, quando você faz isso, né? Depois de um tempo, o aprendizado é uma coisa que não tem preço, né? O crescimento que a gente tem, que as coisas que a gente pode fazer, sabe? Que a faculdade nos dá, para a gente poder aplicar depois é muito importante. E foi assim, me ajudou muito nas aulas também, né? Porque sendo aluno eu sei como é que os meus alunos aqui... Muda, né? A visão, muda a visão, muda a forma de falar, sabe? De apresentar. Então, sabendo como é que é, né? Então, para mim foi uma experiência assim, de vida muito importante. E esse exemplo do Lica é uma coisa muito legal, né? Porque a gente vê que não é definitivo. Às vezes você está fazendo uma escolha nesse momento, não significa que é para o resto da vida, né? Você pode fazer, você pode se reinventar lá para frente, você pode mudar a carreira. Então, por isso que é importante, quanto mais informação, a gente vai seguindo um caminho que a qualquer momento pode ser mudado, né? Eu estava aqui, o Lica contando que ele foi professor da Réa, né? A Réa estava também me contando sobre a escolha da carreira, como que foi quando você estava aqui no Positivo fazendo cursinho. Foi fácil escolher fazer medicina veterinária? Na verdade, a medicina veterinária sempre foi um sonho. Mas por causa da minha família, a formação de todo mundo lá, eu não tinha coragem de contar para minha família que eu ia fazer medicina veterinária. Então eu fiz 1 ano e meio de direito, né, que sempre foi o que os meus pais sonhavam para mim. E depois, meu irmão médico, eu pensei, não, para fugir do direito, que é uma ciência que eu simplesmente não consigo entender, eu decidi então fazer vestibular para medicina. E eu não passei por 2 vagas. E aí eu resolvi falar para o meu pai que eu queria fazer veterinária. Então, no primeiro momento, eu passei no vestibular, fui fazer. Ele não aceitou de primeira e hoje ele morre de orgulho da minha profissão, né? Então, não foi uma escolha fácil. Eu tinha esse sentimento que eu acredito que muitos alunos tenham. Eu preciso seguir a carreira da minha família, tocar os negócios da minha família, né? E eu cheguei num momento onde eu falei, não, eu vou seguir o meu sonho, o que eu sempre quis fazer. E eu acredito que em qualquer profissão, quando você não tem sonho, quando você não tem amor, você não vai para frente. É quando você tem essa paixão pela tua profissão é que você consegue crescer de forma consistente e robusta. Eu concordo com você. Acho que é bem interessante até esse relato dela. Realmente, sim, muita gente passa por isso nessa hora da escolha, né? Diogo, para você, como que foi a escolha pela medicina veterinária? Olha, no meu caso, foi até assim meio chocante para minha família, assim, sabe? Eu sou a 2ª geração que tem ensino superior da minha família e todo mundo achava que eu ia para a área de exatas, né? Eu cursei o colégio militar e eu participava de competições assim de Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática, sabe? Eu participava dessas coisas, assim. Era o que eu fazia. E aí, quando eu estava prestes a chegar no período de vestibular, eu estava muito inclinado a prestar física. Eu queria fazer física. E aí, né, olhando assim como que seria a profissão no futuro, as coisas que eu poderia fazer, eu me deparei com uma realidade que provavelmente eu ia ficar atrás de uma mesa, trabalhando muito assim com sistemas, mas pouca coisa assim fora, assim, sabe? Tipo, era muita coisa dentro de prédio, assim. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso, sabe? E eu comecei a dar uma olhada na medicina veterinária, achando que pudesse ser uma outra opção. Mas no final das contas, eu ainda achava que para mim física fazia mais sentido. Aí eu tive uma conversa com minha irmã. Minha irmã assim, é uma das pessoas que... Ela é uma profissional da área de sociais, né? Mas é uma pessoa que tem uma carreira assim, que eu respeito muito e toda decisão que eu vou tomar, eu converso com ela, né? Nessa conversa, ela me falou assim, eu não aceito ter um irmão físico. Aí ela achava assim que todo físico tipo, tinha um papo muito maluco, assim, que ela não queria ter esse tipo de papo. Daí ela falou assim, acho que veterinária é melhor. Daí eu comecei a dar uma olhada assim, vou tentar, né? Passei no vestibular. Na minha semana de curso, eu falei, cara, ainda bem que eu fiz esse negócio, porque eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, assim, sabe, do que fazer a medicina veterinária como ela é, assim. Então foi uma coisa assim,
diferentemente do que a maioria das pessoas fazem, que tem assim uma história com animais assim muito intensa. Eu tive um cachorro só na minha infância, que foi um grande amigo assim para mim, só que naquele momento não era uma coisa que eu tinha escolhido, sabe? Eu escolhi depois, né, quando eu já estava dentro do curso. E foi, para mim, eu não vejo outra possibilidade hoje do que a medicina veterinária na minha vida. Eu também não. E isso é bem interessante, né? Porque a gente está falando, assim, normalmente de pessoas que gostam de animais, que pensam que isso aconteceu comigo, eu estava até contando, eu prestei vestibular para medicina veterinária na minha época, na Universidade Federal. E quando eu descobri que não era nada daquilo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque, né? E todo mundo falava, Ângela, mas não tem nada a ver, você gostar do bicho não significa que você pode seguir uma vida médica, uma vida né, nessa área. E quando que a gente consegue perceber que a medicina veterinária vai muito além disso, do gostar do bicho, que você tem que ter uma vida dedicada, né, à saúde, à medicina e várias outras possibilidades que a medicina veterinária oferece. No primeiro ano no primeiro semestre de aula você já tem esse impacto, assim, porque muitos alunos eles chegam com essa expectativa, assim, né, vou entender de clínica de pequenos animais, assim, né, ainda é um mercado muito procurado, mas logo no início a gente já tenta mostrar para esse aluno que existe uma faceta da veterinária muito grande. Né? É uma profissão que ela é tão ampla, um leque muito abrangente, né? A abrangência é tão grande e o profissional formado em medicina veterinária, teoricamente, se ele tem as habilidades necessárias para isso, ele poderia castrar um gato de manhã, de tarde fazer uma avaliação de carcaça no frigorífico para mandar essa carcaça para outro país, por exemplo. E de noite ele poderia avaliar um estabelecimento que tenha alimento de origem animal, por exemplo, para verificar qualidade de manutenção desses alimentos. Então é uma profissão que tem uma abrangência muito grande. E até quando a gente fala assim, o fator gostar de bicho é o início da coisa. É importante, mas não é tudo. Não é tudo, com certeza não. E inclusive, mesmo aquelas pessoas que vão para a área de clínica, né, como a Ré e eu, que trabalhamos com clínica hoje pequenos, né, e você ter um certo afastamento dos animais é até saudável, na verdade, né? Você se envolver assim é importante, mas tem que ter um limite, né? Porque é dolorido, né? Extremamente. Quando a gente vê um paciente nosso que não tem escapatória, quando a gente vê um paciente nosso que está partindo, se a gente tem um envolvimento muito grande com esse paciente, isso eu diria até limitador na nossa profissão. Porque é uma vida ali, né? E uma vida que está sendo cuidada, que é amada. Isso. Você vai sempre sentir, né? Não tem como não sentir, certeza. Né? Mas você precisa ter uma certa racionalidade, acho que é uma boa palavra, assim, da situação, né? Você enxerga coisas assim, chegamos num ponto em que o paciente está em fase terminal. Então, cuidados paliativos, vamos esperar um momento, avaliar... Qualidade de vida. Qualidade de vida, avaliar um momento que talvez seja o momento de nós indicarmos, né, o procedimento de eutanásia, que às vezes para as famílias é um grande tabu, mas isso é um trabalho, faz parte do trabalho do médico veterinário. E que bom que nós temos essa possibilidade. Exato. De encerrar uma dor, de encerrar um sofrimento, né? Na medicina veterinária nós temos essa possibilidade. De auxiliar uma família inteira, né? Nesse Agora, eu até gostaria de saber de vocês a posição, porque o que eu entrei em contato agora, né, com os estágios que eu estou fazendo, muitas vezes o cachorro ou o gato ele depende de um tratamento e que o tutor dele não tem condição de bancar, que limita muito a gente. Eu já cheguei a bancar, né, exames que o tutor ele não... eu também. Você também, né? Por dois motivos, né? Um, porque a gente ficava com pena do animal, ficava com pena do tutor e a gente queria ajudar. E a outra vem o lado científico da gente. Não, eu quero saber o que ele tem, que vai parar aqui, sabe? Eu quero saber. Então, muitas vezes eu bancava os exames, essas coisas, para saber o que estava acontecendo. Para poder ajudar eu já fiz várias vezes, estudar, né, ao mesmo tempo.
Mas você sabe que eu lendo o currículo de vocês ali, a gente vê que a medicina veterinária evoluiu muito, né? Hoje a gente tem especialidade quase que como a medicina humana, né? A gente tem muita especialidade, além de todas as outras possibilidades para quem não quer ir para a clínica, para quem não quer tratar diretamente, né, o animal, seja de pequeno, grande porte. Vocês acham que hoje isso abriu um leque muito grande para a veterinária, as possibilidades de especializações, né? Isso muda muito para quem pensa em seguir numa carreira veterinária? Muda. Eu acho que a pessoa que entra no curso, ela não tem assim que no primeiro ano, segundo ano, já definiu o que ela quer fazer pro resto da vida. Né? Ela tem que experimentar as várias áreas que a veterinária tem para oferecer, né? O máximo possível. E daí para frente, ela começar a decidir o que ela quer fazer, né? Qual a especialidade que ela vai seguir. Do meu ponto de vista, foi uma evolução muito natural assim, da medicina veterinária, né? O mercado foi precisando desse tipo de especialista em determinadas áreas e o mercado se adaptou a produzir esses especialistas, né? Então a gente viu inicialmente, assim, pelo menos na área de pequenos, eu penso muito na dermatologia, que talvez seja uma das... grande casuística, né? Das mais antigas, e justamente por isso, né? O número de casos de alterações de dermato são muito grandes. Então, apareceu o especialista por conta disso, né? Em algum momento surgiram os anestesistas, porque a gente precisava de um profissional que fosse responsável pelo período de anestesia durante o procedimento cirúrgico, porque a gente via que precisava de mais qualidade. E aí depois surgiram intensivistas, e nesse meio tempo, neurologista, ortopedista, patologia clínica, endocrinologia, cardiologia e daí por diante. O mercado ele foi necessitando e as possibilidades foram surgindo, né? E hoje, nos últimos 20 anos, a expansão que a gente teve não só em número de especialidades, mas em potencial dessas especialidades foi algo assim impressionante, né? Eu digo, eu vejo muito na imagem assim. Quando eu estava na graduação, o que era mais comum fazer raio-x e fazer ultrassom, né, de exame. Atualmente não é uma coisa difícil pedir uma tomografia, né? É coisa, na verdade, comum, né? Sim. Ressonância passou a ser algo um pouco mais fácil agora também, né? E exames mais complexos vão acabar vindo, né? E eu vejo isso para todas as especialidades. Cada vez a gente vai se especializando mais e fugindo um pouco da área de pequenos, né? Como você mesmo apontou, né? A importância que a gente tem do agronegócio, né? Da pecuária. Nós tivemos no início desse ano o foco de gripe aviária, né? Esse foco foi isolado, contido de uma forma tão rápida como na história a gente não tinha visto, porque a gente tem profissionais especializados que conseguem fazer essa contenção, avaliação, e a gente teve um mínimo dano, inclusive, no próprio mercado, né? Se você for ver assim, nós tivemos a incineração de 5 a 10 milhões de ovos, né? Pode parecer um volume grande, mas na verdade não é um volume tão grande assim. E isso não impactou os preços do mercado interno, nem do mercado externo. A gente conseguiu voltar já às nossas exportações como eram anteriormente, num período muito rápido. Um período muito rápido. Então isso é realmente a mostra de como a gente evoluiu do ponto de vista do especialista estar cuidando das coisas certas. E aí que a gente vê a importância de uma profissão que vai além do que as pessoas imaginam ou conhecem, né? Por isso que a informação é importante, a quantidade de possibilidades que tem, né? De trabalho. Eu vejo uma coisa muito interessante como professora que dá aula no primeiro semestre da faculdade e no penúltimo. Então eu dou aula para o pessoal do primeiro período, do 8º e do 9º, né? A evolução que esses alunos têm dentro do curso com relação às suas imaginações de escolha, porque quando eu pego eles no primeiro período, todo mundo quer ou equinos, ou bovinos, ou selvagens, ou pequenos. E aí, na minha primeira aula com eles, eu falo sobre o mercado de trabalho do médico veterinário, onde eu trago para eles as imensas possibilidades. Saúde pública,
especialidades dentro de cada área dessas que eu falei, tecnologia de produtos de origem animal, vigilância sanitária, inspeção, e eles vão mudando a feição enquanto eu tô falando disso, mais ou menos assim, nossa, olha quanta Nem coisa sabiam, eu né? posso fazer. E ainda a educação, né? Que é Né? onde vocês também atuam. Exatamente. Né? Então, eles vão mudando o semblante, e aí quando eu tô com eles lá no último ano da faculdade, eu gosto sempre de perguntar de novo, e aí, que área que vocês vão escolher? Por quê? Porque todo mundo que tá lá passou na minha mão no primeiro ano, né? Uhum. Então, eu pergunto para eles, e agora? O que você queria e o que você quer? E eu acho que, assim, talvez 90% deles muda, né? Eu entrei querendo reprodução de bovino de leite. E aí a pessoa, não, eu vou para caprinocultura. Você fala, legal, bacana, sim, é um mercado... Mas né? E você, Mica? Você passou por isso que a Réa falou? Ela me perguntou, a gente estava indo para fazenda, ela estava junto, né, com a professora Mariana, eu lembro bem. Você perguntou, e você? Eu falei, olha, pela área que eu tô, que é a biologia, eu vou para silvestres, né? Uhum. Mas é aquilo, durante o curso ali, a gente vai mudando a forma, né? Eu vejo muito meus colegas, que as primeiras aulas, assim, eram divertidíssimas com meus colegas ali, sabe? Porque eles não sabiam muito bem das coisas, eles falavam das coisas, eu morria da risada. E agora eu falei outro dia para eles, meu Deus do céu, vocês amadureceram muito. A gente vê isso muito. Mas isso é tão bonito, isso, né? é o ensino superior, na verdade, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, quando ela está assim, num curso, ela acha assim, poxa, será que vale a pena trocar o curso? Não estou me identificando tanto. Eu não vejo um problema tão grande, porque a universidade, ela te dá tantas skills que são diferentes, assim. Abre tanto, né? A cabeça, tanta possibilidade, tanta coisa que a gente enxerga. E no Brasil, como que é o mercado? Como que vocês veem hoje o mercado para a medicina veterinária aqui no Brasil? A gente ainda tem um mercado muito amplo, né? Capitais, de forma geral, né? As pessoas que querem entrar, por exemplo, na área de pequenos animais, a gente está começando a ter uma saturação de médicos veterinários. Hoje, eu diria até que, assim, um médico veterinário sem uma especialidade é muito inconsistente no mercado de uma grande capital, né? Então, se quer se inserir, por exemplo, no mercado de Curitiba, você precisa ter uma especialidade e você precisa aparecer com essa especialidade. Em regiões que não são capitais, né, quando você vai assim, para regiões menores, né, com populações menores, ainda tem uma carência muito grande em várias áreas. Assim. Inclusive, ainda nessas regiões ainda existe muita figura do médico veterinário, que é o que faz de tudo, né? Então, atende múltiplas espécies, né? Cuida, às vezes, de até coisas relacionadas à prefeitura, né? Do médico veterinário. Então, ainda tem muito essa carência, né? Mas ainda é um mercado muito, muito cheio. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele trabalha com produção de vacina para frangos, né? Para frangos? Para frangos, a vacina no frango hoje é feita em ovo, né? Antes dele nascer, ele já vem vacinado. E ele trabalha produzindo essas vacinas. Então, ele avalia os riscos epidemiológicos do momento para ele tentar determinar quais são as melhores... para onde ele vai colocar a fábrica dele para produzir vacina. E a gente está falando de um mercado que abate aí 4 bilhões de aves no ano, né? Isso a gente está falando de frango comercial. Agora, quando a gente pensa outras situações, tem gente que trabalha com cada coisa diferente, né? Minha esposa teve aula com... Minha esposa é oftalmologista veterinária. Especialidade dela, né? Então, trabalha com olhos de cães e gatos. Ela teve aula com um veterinário que faz oftalmo só de equinos, e ele cuidava de uma égua da rainha, a falecida rainha. Da rainha da Inglaterra. Da Inglaterra. Olha, uma coisa que a gente nem imagina. Ele viajava para lá de vez em quando para fazer tratamento, assim, sabe? Então, óbvio, né? Ele nem viu a rainha. Mas viu a égua da rainha. Viu a égua da rainha. Então veja como é uma coisa assim, a gente nem consegue imaginar o tudo. Isso, a gente tem que pensar que a coisa está ficando, principalmente nas capitais, tão especializada, né? Eu tenho uma amiga médica veterinária que trabalha com células-tronco.
para o mercado veterinário. Então, poxa, a gente falar em célula-tronco na medicina já não é uma coisa tão comum. E ela trabalha com célula-tronco, pesquisadora de célula-tronco na medicina veterinária, né? Agora, uma coisa que eu sempre digo para os alunos de último ano, com relação a fazer especialidade, eu digo façam especialização, mas primeiro tenham o básico muito firme. Então, eu digo para eles, você quer fazer, por exemplo, que é a minha área, endocrinologia? Poxa, legal, mas primeiro vai fazer clínica médica. Primeiro vai fazer o forte do básico para você conseguir fazer um alicerce legal para botar um telhado depois, né? Porque você ir direto para a especialidade sem ter um chão firme, em qualquer área eu acredito que é difícil, né? Então eu falo para eles, primeiro se especializem no generalista da tua área, seja ela de selvagens, de equinos, de pequenos, né? Para depois você botar a cereja em cima do bolo. É isso aí. Como vocês falaram, também não é uma preocupação para quem vai entrar agora na faculdade, até porque isso vai mudar, né? E com a tecnologia, com todas as inovações que a gente vê, daqui 4 anos, são 4 anos a faculdade? 5 anos, né? Daqui 5 anos, com certeza vão ter outras especialidades, vão ter outras novidades também, né? Então é um mercado muito... É um mercado que cresce muito. Se nós pegarmos os dados da época da pandemia, onde todo o mercado teve recessão, o Brasil, o PIB teve recessão, o mercado pet, ou seja, cães, gatos e selvagens, pequenos animais ali, né? Pet mesmo. Pet cresceu 13% num ano. Se a gente pensar 13, só 13, não, nada cresceu 13%. Nada cresceu naquela época. Nada cresceu. E o mercado pet... E o que é o mercado pet? É desde uma caminha, a uma ração, a gasto com o médico veterinário. Isso tudo é o que se gastou no mercado pet, que teve 13% de crescimento no ano durante a pandemia. Então, o nosso mercado é um mercado que evolui muito. Isso sem falar do mercado agro, que no Brasil é fortíssimo. Fortíssimo. Então, tem mercado. É uma profissão ainda carente em especialistas, carente de gente que talvez até tope sair da capital, né? Que eu acho que é muito importante ter isso na cabeça, né? Mas é uma área que cresce muito. O que é bom, né? Para quem agora vai começar uma vida, quem está sonhando em seguir essa carreira. E eu queria aqui saber de vocês o que vocês diriam para esses alunos que estão nos assistindo, que já fizeram sua inscrição no vestibular, que ainda não fizeram e que estão em dúvida. Será que eu faço? O que vocês, com a experiência, né, cada um dentro da sua área, diria para esses alunos? Olha, eu diria assim que vale muito a pena experimentar assim, o curso, né? E lá dentro experimentar as múltiplas facetas que o curso tem a oferecer, né? Então, muitas universidades têm lá os grupos de estudos dentro das especialidades. Vai lá, tenta ver se você gosta daquilo, participe das práticas, use a estrutura da universidade, né? Tem fazenda, vai na fazenda. Aproveita essas aulas assim para você ter contato com o todo, né, da medicina veterinária, e a partir desse momento você consegue escolher para onde você vai, né? Para onde você vai mais a sua cara, assim. E não importa, às vezes, se você nunca teve um contato com o agronegócio, por exemplo, é possível se inserir no mercado, desde que você tenha as competências necessárias para isso, né? Dá para você ir. Então, assim, meu recado seria: aproveite demais o curso, né? E se surgir uma dúvida ou se, né, ficou um ano e realmente acha que não é aquilo para você não perdeu tempo, né? Porque você ganhou, né? Não é só o aprendizado técnico, né? É o aprendizado de você se sentir numa situação desconfortável e ter que se virar, né? E acaba que você aprende coisas com isso. Exatamente.
eu diria, né, para o aluno que está em dúvida ou que já decidiu pela medicina veterinária, é apaixonante. É uma profissão muito legal. Gostar de cães, gatos, cavalos, peixes, tá? Não é tudo, mas é muito importante. Porque mesmo que você vá trabalhar com tecnologia de produto de origem animal, a tua tia não vai esquecer que você é médico veterinário. E ela vai te ligar às 3 horas da manhã quando a Yorkshire dela vomitar. Né? Então, eu digo isso para os alunos na matéria de clínica médica de pequenos. Eu falo, olha, você até pode sair da clínica médica, mas a clínica médica não sai de você. Porque é um curso muito legal. É um curso muito abrangente. É um curso instigante, tem que estudar bastante, puxado, mas é um curso muito gostoso de se fazer. E como disse o professor Diogo, eu não gostei, eu perdi um ano. Não perdeu. Você ganhou uma bagagem que é só tua, e isso ninguém te tira. Né? Então, quem está na dúvida, venha, faça, porque a medicina veterinária é muito legal. É muito legal, o mercado está amplo, está carente de bons profissionais e vale muito a pena. Lica, pra gente encerrar, né? O que você fala, você que tem essa história tão bonita, né, com a medicina veterinária, e tem aqui os teus alunos, que daqui a pouco podem ser teus colegas, o que você fala para essa turma que está ainda pensando? Olha, quando eu decidi fazer veterinária, eu não sabia o que esperar dentro da faculdade. Para mim ia ser uma coisa nova, tá? Mas hoje, chegando aqui no final praticamente do meu curso, olha, foi um dos melhores momentos da minha vida. Agora vocês falaram mais tecnicamente da veterinária, né? Eu vou falar mais de coração. Eu encontrei pessoas fantásticas dentro da veterinária, dentro do estudo da veterinária, né? Os meus professores sensacionais, não é por vocês estarem aqui na minha frente, né? E como disse, eu elogio os professores, sabe? E eu elogio de coração. Que nem uma professora, eu elogio ela, fala, você fala isso para todos os professores. Eu falei, não, eu gosto muito de todos vocês, tá? E gosto mesmo, porque a gente sente que fazem de coração, fazem com amor, são profissionais dentro da área deles fantásticos, e eles levam isso para dentro da sala de aula. A gente sente a vontade deles ensinar, sabe? A vontade que a gente aprende. Então eu acho, sim, eu estou lá dentro da veterinária, eu acho um curso fantástico, uma coisa... Claro que tem as dificuldades, né? Mas isso qualquer profissão. Gente, que lindo, né? É tão bonito ver aqui essa emoção do Lica, esse reconhecimento, estando do outro lado, com os professores, com a medicina veterinária. Eu queria agradecer muito, obrigada a generosidade de vocês virem aqui, conversarem com os nossos alunos, compartilharem suas experiências, acho que é muito importante aí para essa fase de vida que eles estão vivendo. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. E agora eu tenho mais 2 telefones de veterinários aqui, caso eu precise às 3 horas da manhã. 3, né? Que já temos aqui. Gente, muito obrigada, tá, Lica? Obrigada, sucesso. E fim de ano, formatura aqui, né? Do novo aluno de veterinária. Obrigado pelo convite. Obrigada. E parabéns, Lica, chegando no final, né, desse ano. Chegou. Impressionante, né? Parabéns, professor Lica. Eu disse várias vezes para o professor Lica, tomara que eu seja metade boa professora do que ele foi para mim. Obrigado. Maravilha! Que lindo, gente. Obrigada. Até a próxima.